Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Quem diz isso? Um profeta fala em nome de Deus. Quando o profeta diz, eu recebi uma ordem para abençoar, Deus abençoou e eu não posso mudar. Que Deus abençoe, então que Deus abençoe a sua vida agora. Deus nos manda abençoar, ele diz abençoai e não amaldiçoeis. Isso está em Números capítulo 23, verso 20. Então, esta bênção seja na sua vida, seja na sua casa. Bem-vindos à nossa reunião Casa de Paz, nesse domingo do Senhor. Já se inscreveu? Obrigado. Não se inscreveu ainda? Então clique aí, inscreva-se. Participe desse projeto, compartilhe o link, mande para todos os seus queridos. Clique nas atualizações, no sininho aí para você receber mais vídeos. E dois dias tem um vídeo novo para você. Hoje tem 2. Da manhã nós já mandamos, agora outro. Parabéns aos aniversariantes da semana. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? Escreve aí o nome, a data nos comentários. Na próxima reunião faremos a festa do seu querido, da sua querida. Nossa reunião de hoje está baseada na Bíblia Sagrada, como sempre, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 48. Abra sua Bíblia, Atos 10, 48, diz assim a palavra de Deus. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Título que nós escolhemos para esta reunião: Filhos de paz querem ouvir sempre mais de Deus. Filhos de paz não param, eles não se contentam só com um pouco, eles querem mais. Queremos mais de Deus. É uma missão inacabada. A missão dos filhos de Deus, dos servos de Deus, não acaba nunca. Porque nós que recebemos um pouco, nós queremos receber mais. Isso aconteceu com Cornélio. Cornélio mandou chamar Pedro por orientação de Deus. Pedro veio à casa de Cornélio, pregou, Cornélio se converteu, toda a família aceitou o evangelho e agora diz, não vai embora não. Fica conosco mais alguns dias. Queremos mais de Deus. Queremos ouvir mais de Deus. Queremos receber mais da palavra de Deus. Queremos ver mais isso que você está nos mostrando. Queremos conhecer mais. Queremos ouvir e receber a palavra e a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo. E pediu, e Pedro atendeu. Eles queriam saber mais dos assuntos do reino de Deus. Eles queriam investir mais na obra de Deus. Essa deve ser a sua decisão. Essa deve ser a minha decisão. Essa deve ser a nossa sede, nossa fome. Missão que não termina cedo. Missão que não termina quando recebemos apenas um pouco. Ou mesmo que recebamos muito, nós queremos mais. Cabe mais em nós. Em primeiro lugar, nós vemos que essa missão não termina porque essa missão, ela começa, o começo dela é a conversão, mas ela continua na santificação. Ela continua na consolidação da fé. E aí entra um processo que só termina no céu. O exemplo de consolidação na fé, na Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, tem exemplos. As cartas de Paulo são 13 cartas escritas por Paulo exatamente para consolidar, para doutrinar, discipular os irmãos na fé. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia, o propósito da Bíblia é fazer com que nós aprendamos e continuemos aprendendo do Senhor. Como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então essa missão não termina porque ela é uma missão de continuidade. Você pode ter 40 anos de vida na igreja e você quer mais, quer aprender mais. 50 anos, 70, conheço pessoas que têm 70 anos de vida cristã e não param de ir à escola bíblica, não param de ir aos PGMs. Tem 90 naturalmente agora, 88, 89, 86, mas querem mais, querem ouvir mais do Senhor. Essa é a importância da consolidação da fé. Missão não termina porque a fé precisa ser consolidada.
e ela só termina essa consolidação na eternidade. Em segundo lugar, essa missão não termina porque é uma missão de formação de discípulos. É como uma escola, é como uma escola. Você começa a estudar, nós começamos a estudar bem cedinho, no nosso tempo, não é verdade? Mas começava mais tarde um pouco, 6, 7, 8 anos. Hoje começa com 2 anos, a criança já está na creche, já está ali aprendendo. E quando termina, você parou de estudar? Não. Você parou de fazer cursos? Não, não parou. Acabei de fazer mais um curso agora, final de 2021, na minha universidade. Não para nunca. E agora, no mês de março, vou para mais um curso. Missão que não termina, a missão de Deus. Eu estou usando esse exemplo para falar da missão de Deus, não é para falar de mim. Mas isso é só um exemplo. Da mesma forma que não paramos de especializar nas nossas áreas de profissão, e nós também não podemos parar de crescer, de nos formarmos melhores discípulos cada dia mais do Senhor. É a segunda importância. Mateus 28, versos 19 e 20, o Senhor Jesus fala para nós, os seus discípulos, para os discípulos do primeiro século, e fala para nós hoje. Portanto, vão. É ação. Façam discípulos. Fazer discípulo não é uma coisa que você começa hoje e termina amanhã. Fazer um discípulo não começa hoje e termina quando a pessoa se batiza. Não batizou, não terminou a formação do discípulo, não. Possivelmente o batismo é o começo até. Muitas pessoas começam a vida cristã no momento do batismo. Não deveria, tem que começar antes. Mas não importa. E mesmo depois que batiza, não terminou a missão com essa vida. A formação do discípulo é contínua. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Então não para, o ensino é uma escola espiritual, uma escola de Bíblia, uma escola de alunos do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, ensinando-os a obedecer. E esse processo da obediência ele é contínuo. Obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei. Mateus 28, verso 20. E a promessa do Senhor, ele está sempre conosco até o fim dos tempos. Então, essa missão, a missão do Evangelho, a missão de levar a palavra do Senhor, é uma missão inacabada, é uma missão que não termina nunca. Em terceiro lugar, essa missão ela não acaba porque a pessoa precisa estar integrada de forma completa na igreja celestial e na igreja aqui da terra. Quanta gente que nunca entrou num templo, nunca entrou, não sabe nem o que é igreja. É verdade. Nós temos o exemplo de Saulo. Saulo era um intelectual do primeiro século, da cidade mais importante da cultura, no tempo do primeiro século era cristã, educado aos pés de um dos maiores mestres do tempo, Gamaliel. Saulo, ele era religioso, claro, mas ele não conhecia o Senhor, não conhecia Jesus. Quando ele conheceu a Jesus, ele então se apegou a Jesus e disse, não quero mais, não vou largar Jesus nunca mais. Mas ele não conhecia nada sobre Jesus. E aí Deus separa um servo chamado Barnabé. Primeiro mandou Ananias lá para orar e curar Saulo. Agora foi transformado em Paulo, até o nome mudou, porque o Saulo era um nome assustador pela vida que Saulo levava antes, então muda para Paulo. Mas um personagem que aparece logo depois de Ananias é o Barnabé. Barnabé, quando Paulo chega na igreja, ele se apega a Paulo, ele senta junto, ele anda junto, ele agora não larga o Paulo, e ele vai apresentando a todos os irmãos da igreja, olha, esse aqui é meu amigo Paulo. Eu imagino você chegar num lugar e ninguém te cumprimenta, ninguém te dá essa boa acolhida. Barnabé fez esse acolhimento a Paulo. E não somente isso, mas durante a semana, durante os meses, durante anos, Barnabé é um companheiro de Paulo, é
alguém que está ao lado de Paulo sempre. Então isso mostra a integração na igreja, o envolvimento da pessoa na igreja. A igreja precisa estar atenta a um visitante que chega pela primeira vez. De repente é uma pessoa que vai ficar. Se for bem acolhida, vai ficar, vai continuar ali, vai trabalhar ali também. Se não, vai embora, vai procurar outro lugar. Nós ficamos onde somos bem recebidos. Então, é uma missão que não acaba nunca, porque nós precisamos estar em comunhão o tempo todo uns com os outros, os mais antigos e os mais novos. Isso faz crescer. Eu quero concluir contando o testemunho dessa semana. Nós fomos visitados, nossa congregação aqui na Rua do Senado 324, por um jovem que há mais de 30 anos eu não via. Eu pastoreei na cidade de Boa Ventura, município de Itaperuna, aqui no estado do Rio, durante 17 anos, pela graça de Deus, pela misericórdia, a Igreja Batista em Boa Ventura. Completou 100 anos agora em 2021. E eu batizei, eu tive o privilégio de descer as águas juntos, em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a família de um jovem chamado Heraldo. E aí mudei de lá, fui para outro pastorado, depois vim aqui para a congregação missionária, estou aqui. 20 anos depois entra esse rapaz aqui no salão da nossa congregação. Vejam bem, a família dele lá do interior do estado, e ele mora há 20 anos aqui no Rio, e agora soube que eu estava aqui na igreja missionária, e ele veio me visitar e dar o testemunho dele. Que ele não esqueceu o que ele aprendeu quando era bem jovenzinho, bem mais criança, ele continua jovem, mas mais jovem lá na cidade de Boa Ventura. Ele me abraçou, chorou, se emocionou, eu também me emocionei, porque é a minha história. Então, é a missão inacabada, meus queridos ouvintes, por isso, porque podem passar 10 anos, 20 anos, passaram-se 20 anos. E quando eu saí lá de Boa Ventura, e 20 anos depois, um jovem me procura, dizendo, eu quero renovar minha aliança com Deus, aqui agora, junto com a igreja onde o Senhor está, e onde eu comecei há anos, décadas atrás. Eu desviei do caminho, passei por muitas situações difíceis, mas agora eu quero ajoelhar, e ajoelhou realmente diante de Deus, diante do altar de Deus, e renovou a aliança, publicou a renovação da aliança dele, diante da igreja, diante do Senhor. Isso é discipulado, isso é integração no rebanho, na igreja do Senhor, isso é missão inacabada, missão que começa e que os anos não impedem, não dizem que chegou ao ponto principal. A necessidade da consolidação da missão. Eu quero fazer esse apelo para você. Você que está aí parado, busque nesse momento alguém. Procure alguém que você conhece. O Heraldo, ele não conhecia ninguém aqui no Rio de Janeiro, então ele soube que eu estava aqui e me procurou. É assim que você tem que fazer. Procure alguém que você conhece há 10, 20 anos atrás. Procure aquele obreiro, aquela obreira que você confiou, que você ouviu há décadas atrás o Evangelho. Procure essa pessoa, veja aí na internet, até achar. O Heraldo procurou na internet, foi no tempo da primeira igreja batista, não encontrou, estava fechado no dia que ele foi, da pandemia, mas aí ele não desanimou de procurar, continuou procurando. Não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai usar alguém para que você alcance esta consolidação da fé. Eu convido você para orar junto comigo, a oração da fé, a oração da renovação da aliança. Mas peço que você pare um pouco tudo que está fazendo. Se você ficar distraído para lá e para cá, você vai perder a concentração e vai perder também esse momento que pode ser um divisor de águas na sua vida, na sua família e na sua casa. Então, abra seu coração. Dá tempo de mandar o link dessa reunião também para alguém.
clique aí no sininho para receber os próximos vídeos e mande para a pessoa, peça que se inscreva, porque esse trabalho não é nosso, ele não é de homens, ele não é da Primeira Igreja Batista, nem da Igreja Batista Missionária, ele é de Deus, é de Jesus. Por isso eu não tenho medo de pedir a você que mande o link, se inscreva, participe, porque esse trabalho ele é de Deus, e está aqui a palavra de Deus aberta para você, para a sua vida, para a sua casa, e Deus não falha, Ele cumpre a promessa dEle. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Nós, sabendo que a missão ela não termina, é uma missão inacabada, nós queremos dizer sim ao Senhor, queremos participar dessa missão, queremos nos envolver nela, queremos não parar de trabalhar nela, queremos que o Senhor nos mostre alguém que está precisando de um atendimento espiritual e queremos que o Senhor nos use, continue nos usando, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam edificadas, a fé seja consolidada, seja renovada, a aliança, todo o trabalho que o Senhor tem a fazer, que só o Senhor pode fazer e sabe fazer, o Senhor faça através da minha vida e da vida do meu irmão que está aí participando, porque o Senhor usa servos para que a obra do Senhor aconteça. E a obra do Senhor é a obra de vidas, é a obra de alcançar mais vidas, multiplicar vidas. Então abençoa, Senhor, essa obra. Mas, Pai, não podemos deixar de interceder pelos enfermos. Nos hospitais, nas enfermarias, nos CTIs, vai soprando, Pai, o fôlego de vida. Nos centros ortopédicos, psiquiátricos, hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, em todos os centros médicos, Pai, onde tem gente gemendo, sofrendo, dá assistência. Entra nesse centro. O Senhor pode entrar em qualquer lugar. O Senhor tem liberdade para entrar em qualquer lugar. E abençoar esse servo, essa serva que está precisando dessa cura, desse milagre do Senhor. Intercedo a favor também de pessoas oprimidas, pessoas que estão passando por vícios, presas a vícios. Peço nesse momento libertação para essas pessoas. Em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Peço ainda também porta de emprego aberta para tantos que estão aguardando. Mostra, Senhor, coloque essa pessoa na frente da empresa, da repartição onde vai trabalhar. Abençoa, Pai. Peço que abençoes. Abençoa a empresa que está passando dificuldades, o comércio que também ainda está em dificuldades. Dá, Senhor, um renovo para esse comércio, para esse empresário, esses comerciantes, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está passando por lutas financeiras. Peço a sua bênção. Peço um avivamento na nossa rua aqui do Senado, na nossa igreja, em cada casa onde tem um PGM. Promove avivamento, Senhor, que traga conversões de almas, as dezenas, centenas, milhares, que as almas saiam das casas procurando onde tem uma palavra, a palavra de Deus, onde está a palavra de Deus, e nos encontre, Pai, porque nós estamos aqui com a palavra do Senhor, não é a palavra de homens. E ao encontrar essa palavra, as pessoas sejam libertas, sejam santificadas, sejam consagradas ao Senhor. E perseverem, não parem mais, porque essa obra não para, não pode parar. Peço a sua bênção a Deus o Pai, ainda pedindo nesse momento que a pregação do Evangelho traga nesse momento a conversão da sua vida, da sua alma, para a glória do teu nome, para a glória do nome de Deus, Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E eu oro no nome do Filho amado, do Deus vivo, Todo-Poderoso, Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final da nossa reunião de hoje, segunda reunião. Agradecemos a você. Não fique triste, agora às 19 horas começa o culto da nossa igreja mantenedora, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial, coloque aí PIBRJ, a data de hoje, o horário do culto, 19 horas. Você vai participar, continuar em banquete espiritual. Quero deixar mais uma bênção para a sua vida. Abra seu coração, abra sua alma e receba a bênção que diz assim: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. O Senhor sobre vós conceda graça e dê a paz do príncipe da paz. E todos digam amém e amém.
Um abraço e até a nossa próxima reunião. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.